Arthur, um homem de 48 anos, está viúvo há 2 anos, após 20 anos de casamento com Amélia, uma mulher carismática e pouco convencional. Eles se conheceram no trabalho e se aproximaram após o término de um noivado anterior de Arthur. Apesar de suas diferenças, ele, mais introvertido e conservador, e ela, mais sociável e punk, se apaixonaram e logo começaram um relacionamento. No entanto, segredos e revelações inesperadas surgiram pouco depois do casamento, abalando a confiança de Arthur e mudando o curso de suas vidas. Agora, ele reflete sobre os eventos e segredos que moldaram seu relacionamento com Amélia, deixando no ar perguntas sobre o passado que ainda ecoam em seu presente. Quando minha esposa faleceu, descobri que ela traiu a mim e aos meus filhos. Eu sou um homem de 48 anos, digamos que meu nome seja Arthur, estou viúvo há 2 anos, minha falecida esposa, vou chamá-la de Amélia, e eu nos conhecemos no trabalho há 25 anos, nos casamos há 23 anos e ficamos juntos por 20 anos, ela era 2 anos mais velha que eu, uma jovem muito atraente, um pouco punk e carismática, ela tinha um rosto bonito, cabelos coloridos e um físico distinto e magnético, eu era um cara bonito na época e, embora não seja alto, estava em forma e tenho a pele clara, o que em nosso país, não sou dos Estados Unidos, mas da América Latina, não é tão comum. Eu sabia que ela tinha uma vida social e sentimental muito ativa, enquanto eu era, e sou, um cara mais introvertido, com poucos amigos, mas gostava muito de leitura e esportes. Embora eu seja bastante roqueiro, tive uma educação mais conservadora, principalmente no que diz respeito à família e aos relacionamentos. Eu nunca discriminaria ou seria ofensivo a ninguém por ser quem é, mas acredito na família tradicional para mim. Ela e eu ficamos amigos porque dividimos o turno da tarde na empresa onde trabalhávamos. Eu estava noivo de uma garota linda e Amélia, por sua vez, estava namorando muitos caras. Achei ela atraente, mas estava comprometido e, como disse, sou um cara tradicional. Minha namorada era menos vistosa, mas não menos bonita que Amélia e eu estava feliz. Mas um dia, a minha namorada disse-me que o seu plano de vida era terminar a universidade e prosseguir estudos no estrangeiro. A família dele era muito controladora, o que é comum no meu país, e não queria que ela estudasse mais, mas ela esperava ser uma acadêmica de ponta e queria fazer pós-graduação. Pela minha parte, tinha um bom emprego e muitas perspectivas de crescimento aos 23 anos e não queria afastar-me da família e dos amigos, nem queria sair do país. Então, com relutância e por quê? Não conseguimos fazer com que as nossas visões coincidissem. Rompemos o noivado, ela foi para outro país e desde então mora no exterior. Naquela época, minha amizade com Amélia se fortaleceu. Ela me disse que eu estava certo em não me casar e me levou para uma festa. Ela tentou ir mais longe, mas eu disse a ela que preferia que fossemos amigos por enquanto, porque ainda estava afetado pelo meu rompimento. Ela aceitou, mas, alguns meses depois, ele largou repentinamente o emprego e com o dinheiro da indenização. Na época havia um programa de aposentadoria voluntária na empresa, foi viajar pela Europa por alguns meses. Lamentei sua partida, mas continuei fazendo minhas coisas. Amélia começou a enviar-me muitas mensagens através e-mail e do Messenger e dos serviços da época. Por volta do ano 2000, nossa amizade ficou mais forte quando ela voltou. Cerca de 7 meses depois, começamos a namorar. Ela insistiu em nos testar para DSTS antes de fazer intimidade. Aceitei mesmo sabendo que ela estava saudável, pois minha ex-noiva e eu nos cuidávamos muito e éramos fiéis. Mas Amélia teve uma vida conturbada. Saí limpo dos testes. Ela também disse isso. Começamos a fazer e, embora cuidávamos um do outro, em poucos meses ela engravidou. Fiquei feliz e disse a ela que deveríamos ter o filho e nos casar. Ela reagiu de forma muito diferente. Fiquei chateado e assustado. Demorou alguns dias para aceitar. Finalmente ela o fez e corremos para nos casar. Foi um casamento simples, na frente de nossas famílias mais próximas e de nossos amigos mais próximos. Os problemas começaram logo. A primeira foi que começamos a ir às consultas médicas para fazer exames de gravidez. No meu país são obrigatórios, tanto na segurança social pública como nos serviços privados. Lá, por meio de uma distração de seu ginecologista, descobri que Amélia havia feito um aborto pouco antes e que estava com HPV. De acordo com as datas, o aborto foi realizado pouco antes de ela pedir demissão do trabalho e de sua viagem à Europa. Fiz o teste e descobri que também já tinha HPV. Ela não me contou nada sobre o aborto, nem HPV. Pelo contrário, ela me disse que seus exames deram certo. Ela concordou em pular esse ponto porque o HPV é prejudicial para as mulheres e não faz nada para os homens, disse ela. Fiquei chocado. Já disse que sou um pouco tradicional, mas estava muito apaixonado e Amélia acrescentou que tinha decidido abortar porque a criança não era do namorado dela, mas de outro rapaz e ela não queria, mas agora ela estava comprometida com a gravidez.
Eu sei que isso pode ser considerado uma grande bandeira vermelha, mas lembremos que eu estava apaixonado, tinha acabado de completar 24 anos e estava convencido, porque Amélia me disse na época, que queria mudar de vida e ficar comigo e nosso filho, então decidi manter a ideia de que meu relacionamento com ela era uma lousa em branco entre nós dois. O médico me deu uma palestra rápida sobre o HPV e nunca tive problemas com isso, nem verrugas nem, graças a Deus, câncer. De qualquer forma, eu me verifico com frequência. Nosso filho nasceu, Amélia e eu cuidamos dele e aos poucos consolidamos uma família. Amélia encontrou um bom emprego, embora nem tudo tenha sido fácil. Crescemos e 3 anos depois tivemos um segundo filho, desta vez uma menina. Senti uma grande felicidade. Amélia era uma mãe muito dedicada, eu era um pai muito presente e ambos trabalhávamos muito pela nossa família. Mas as coisas não iam perfeitamente. Surgiu então o segundo problema grave. Amélia teve altos e baixos de caráter, embora para as pessoas de fora ela fosse uma esposa perfeita, amorosa e divertida. Em casa ela era temperamental, silenciosa e distante. Às vezes ela tinha explosões de agressão. Pedi-lhe com muito tato que procurasse um médico. Ela marcou consulta com um psicólogo e ele a encaminhou para um psiquiatra. Eles ordenaram que ela fizesse alguns exames. Amélia disse que estaria sob observação. Ela então disse que lhe foi prescrito um medicamento leve para a ansiedade. Um dia, quando nossa filha tinha 3 anos, minha sogra pediu que levássemos as crianças com ela no fim de semana, na casa dela, para passar a noite cozinhando e brincando. Nós aceitamos. Achei que isso nos daria tempo para um fim de semana a sós, talvez um passeio romântico. Já tinha proposto fazê-lo várias vezes, mas a Amélia só queria viajar com as crianças e sempre adiava ou rejeitava qualquer plano sozinha. A verdade é que a nossa vida íntima não era muito ativa. Procurei muito ela, pois ainda estava apaixonado e ela era muito linda e desejável, mas ela sempre dizia que não tinha vontade. Ela então disse que o remédio também não ajudou em sua libido. Fiquei frustrado, mas respeitei suas negativas. Tentei conversar sobre isso e sugeri fazer terapia, mas ela recusou. Bem, na sexta-feira daquele fim de semana, planejei irmos ao cinema e tomarmos um drink no mesmo bairro. Expliquei para ela e ela aceitou, mas disse que tinha compromisso para o meio-dia. Combinamos de nos encontrar em casa antes da hora do jantar. Eu senti como se fosse um primeiro encontro. Fui cortar o cabelo, comprei uma camisa nova e um perfume. Não costumo usar, sou mais do tipo que tem cheiro de sabonete e desodorante, tudo para ser atraente para ela. Mas Amélia não chegou. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava com uma amiga e que viria mais tarde. Por 2 vezes ela adicionou outras mensagens atrasando sua chegada. Demorou tanto que adormeci. Fiquei muito triste e chateado e tomei um remédio para dormir. Acordei porque ela fez barulho quando chegou. Eram 5 horas da manhã. Ela cheirava álcool. Ela me contou que ela e suas amigas haviam bebido até meia hora antes. Fiquei furioso e chateado e não queria ouvi-la e rolei na cama. Ela não tentou dizer mais nada. Foram alguns anos de distanciamento quase total. Fiquei muito magoado, mas minha mãe e meus amigos mais próximos me aconselharam a me acalmar e conversar com ela. Não queria correr o risco de ficar longe dos meus filhos e foquei neles e no meu trabalho. Cresci muito no emprego nesses anos e começamos a ter um padrão de vida muito melhor. Pudemos comprar uma casa e outro imóvel, trocar de carro com frequência e tirar longas férias pelo país e em alguns países próximos. Mas a relação entre Amélia e eu estava paralisada. Ela não se aproximava de mim e eu estava ferido no meu canto. Passamos anos sem ter relacionamentos íntimos. Amélia era agora uma senhora de classe média, com um carro suburbano para ir aonde quisesse, boas roupas e dinheiro para a academia, piscina e salão de beleza. Fui um executivo bem remunerado, respeitado em seu setor e invejado por alguns. Alguns me perguntarão por que resisti tanto, se não íamos a lugar nenhum. Bem, eu não fiquei sentado sem fazer nada. Fomos a várias terapias de casal que falharam porque Amélia as boicotou de uma forma ou de outra. Tentei, a cada poucas semanas, me aproximar dela e conversar profundamente, dizendo constantemente o que me atrai e o que amava nela. Nossos filhos também são ótimas crianças, amorosas e nunca causaram problemas sérios. Como uma pessoa que acreditava em Deus, também tinha fé que Amélia acabaria por compreender que estava a prejudicar a sua família e pararia. Muitas vezes ela aceitava que seu comportamento era prejudicial, prometia fazer terapia e mudava por um tempo, mas ela sempre teve uma recaída. Sim, sei que talvez devesse ter sido mais firme, mas o amor por Amélia cegou-me durante muitos anos. Eu só queria que fossemos felizes. Depois veio uma sequência muito boa no meu trabalho, ganhei vários projetos que me deram bons bônus, e em especial, ganhei a direção de um projeto que me obrigou a viver um ano inteiro na Europa. Eu estava feliz, poderia ir com toda a família e os meus filhos teriam uma escola bilíngue, receberia um bom salário adicional e também teríamos tempo para viajar e conhecer diferentes países, porque as distâncias na Europa Ocidental são comparativamente curtas com as da América. Amélia, em teoria,
Amava a Europa e encorajou-me a lutar por esse projeto e a levá-lo adiante, mas quando ganhei, caiu. Seu humor ficou pior do que nunca e ela deixou de ser distante e passou a ser rude e desagradável comigo. Começou a ser violenta com os nossos filhos, que já eram adolescentes e que, quando eram crianças, sempre tratou de forma severa, mas atenciosa e não violenta. Embora tenhamos viajado muito e visto obras, paisagens e pessoas maravilhosas, as nossas memórias da Europa são bastante amargas. Amélia ficou pior do que nunca em termos de agressão. Ela ficou com ciúmes e controladora de mim e de nossos filhos e cada vez mais reservada sobre si mesma. A família toda reuniu ela e conversamos com ela e falamos que ela estava nos machucando e que deveria parar e se cuidar. Apoiei meus filhos a se expressarem livremente. Amélia ficou muito chocada, disse ela, com as nossas perspectivas e prometeu ir para tratamento. Ela admitiu ter parado de tomar a medicação e ter mentido sobre a suposta terapia online que estava recebendo quando perguntamos sobre suas alterações de humor. Quando voltamos ao nosso país as coisas pioraram, porque começou a pandemia, que afetou o mundo inteiro. Embora pudéssemos fazer nosso trabalho em casa sem problemas e as escolas infantis também iniciassem rapidamente seus programas online, o ambiente era péssimo. Amélia saiu da sala e mudou-se para o ateliê onde trabalhava, num outro andar da casa. Ela me disse que era uma recomendação de um novo psicólogo, que começou a consultar. As coisas estavam se deteriorando, ela passava dias trancada, às vezes deixava de tomar banho por 2 ou 3 dias, quando em casa a gente sempre tomava banho diariamente, até a pessoa que trabalhava na casa, uma mulher de certa idade, me disse que se sentia desagradável com ela não queria que eu limpasse seu escritório ou guardasse suas coisas. Amélia sempre esteve afastada da família e só falava com alguns amigos, chamados Chandra e Beth. Eles eram de origens diferentes e não eram amigos. Chandra era uma mulher muito dada a falar sobre vibrações e horóscopos, com todo o meu respeito. Só não é o meu tipo de crença, sou religiosa tradicional. Beth era mais sensata. Sempre achei que ela era uma mulher inteligente e que foi uma boa influência para Amélia, porque se interessava por arte, história e outros temas. Mas Amélia estava cada vez mais próxima de Chandra e menos de Beth. Através de um recibo da nossa empresa de TV a cabo, descobri que Amélia estava alugando filmes adultos no serviço. Atribuí isso à sua extrema solidão e não dei importância alguma. Mas então um dia ela me pediu para ajudá-la com seu computador, porque ele estava travando por um vírus. Quando limpei os vírus, descobri que estava cheio de filme adulto, até coisas degradantes, que me surpreenderam e angustiaram. Não sou puritano e considero a intimidade natural e desejável, mesmo sem amor envolvido, se duas pessoas concordarem em fazê-lo por diversão. Mas as coisas que Amélia olhava me davam uma sensação de ansiedade, de não saber nada sobre minha esposa. Então veio a crise. Amélia, um dia, me acusou de traí-la. Ela foi verificar minhas mensagens no celular, que deixei sem senha, pois não sentia que tinha nada a esconder, e encontrou algumas conversas que tive com aquela ex-noiva de tantos anos antes nos últimos meses. E sim, havíamos retomado o contato, mas não por algo íntimo de forma alguma. Ela, como eu disse, morava fora do país. Através de amigos em comum soube que o filho mais novo dela, ela era casada e tinha 2 filhos, estava internado por causa do vírus, e estava gravemente doente. Então mandei uma mensagem para ela desejando que estivesse tudo bem. Ela me agradeceu e disse que a criança, felizmente, havia superado a doença, e começamos a conversar, de vez em quando, sobre nossas vidas e sobre nossos filhos. Essas conversas nunca foram íntimos de forma alguma, nem tiveram alusões de qualquer tipo. A coisa mais íntima que fizemos foi relembrar, rindo, do nosso primeiro encontro, que aconteceu ao lado de um monumento conhecido da nossa cidade. Bem, essas conversas chatearam Amélia, que me acusou de ser infiel e me pediu o divórcio. Minha paciência acabou. Conversei com meus filhos e expliquei tudo detalhadamente, mostrando até os chats. Acrescentei, o que era verdade, que se a relação entre a mãe deles e a minha tivesse sido regular e se ela não tivesse parado de falar comigo durante meses e mudado de quarto, era provável que eu nunca tivesse conversado tantas vezes, foi uns 8 ou 9, com aquela ex-noiva. Hoje uma acadêmica renomada e casada que morava a 10.000 quilômetros de distância, Amélia cumpriu a promessa e saiu de casa. Ela morou alguns dias com um amigo distante antes de alugar uma pequena casa a 5 minutos a pé de nossa casa. Ela me disse que precisava de um período de reflexão, mas que então reivindicaria a custódia dos meninos. Isso me parecia irreal. Nosso filho mais velho estava prestes a se mudar da cidade para ir para a universidade. Nossa filha mais nova demoraria um pouco mais para fazer isso, talvez 2 anos e mais alguns meses. Conversei com os meninos. Meu filho mais velho, que sempre teve uma natureza mediadora, disse que talvez passar os meses restantes na cidade com a mãe ajudasse. Minha filha pensou o mesmo. Fiquei triste, mas aceitei. Amélia viveu sozinha,
quase sem contato conosco, durante 4 meses. Às vezes ela me chamava para sua nova casa, uma delas até falou sobre como ela só poderia me perdoar pela minha infidelidade se fizéssemos em sua nova cama. Fiquei muito surpreso, mas concordei e fizemos pela primeira vez em anos. Apenas Amélia me pediu para usar proteção. Eu sabia que não poderia engravidar, porque ela pediu uma cirurgia de ligamento tubário quando nossa filha mais nova nasceu. Pedi explicações, ela me contou que estava fazendo tratamento para HPV e o médico lhe disse para usar proteção durante as relações. Depois disso, e embora ela enviasse mensagens agressivas, geralmente pedindo mais dinheiro do que combinamos que eu lhe daria mensalmente para se sustentar, ela também começou a me enviar fotos explícitas dela mesma e a fazer comentários sugestivos. Achei que este poderia ser o início de uma solução e o caminho para superar a crise e aceitei esses avanços, mas era como se fossem duas pessoas diferentes. Havia uma Amélia agressiva, durona, interessada em dinheiro e que queria o divórcio, e outra mais parecida com a garota que conheci na juventude, ousada, provocadora, brincalhona e bonita. Comecei a fazer terapia porque não sabia o que fazer. Nossos filhos foram com ela quando tinham 4 meses. Desde o primeiro dia disseram que Amélia era agressiva e dura com eles, que fazia constantes alusões de desdém a mim e os acusava de estarem do meu lado. Confessaram então que tinham escolhido ir com ela porque Amélia os contactou e ameaçou ir de Vasco se não o fizessem. Na nossa cultura, falar sobre saúde mental é um tabu. Eles ficaram muito intimidados pela mãe e não me contaram nada no início. Então Amélia negou tudo quando a confrontei. Meus filhos me contaram que Amélia e Beth se separaram e terminaram a amizade. Lamentei, porque Beth foi uma influência positiva e sempre foi gentil e empática conosco e com nossos filhos. Era óbvio que as coisas estavam ficando fora de controle. Foram meses terríveis. Amélia foi verbalmente violenta comigo e com nossos filhos. Então ela parou de falar com eles e se trancou. E ela disse às pessoas que eu a estava deixando infeliz, apesar de ter coberto todas as despesas e ter tido que aceitar muito mais trabalho do que o normal para sustentar o novo arranjo da família. Então chegou o fim. Meu irmão mais velho faleceu repentinamente, um dia, de ataque cardíaco. Foi um golpe para mim. Amélia foi muito carinhosa e solidária no início, mas no dia seguinte ela me procurou e fez uma série de comentários irônicos e descabidos sobre meu irmão. Pedi a ela que não fizesse isso e ela zombou, dizendo que era muito cedo. Eu explodi. Pedi que cortasse todo o contato, exceto em assuntos que envolvessem os nossos filhos. Algumas semanas depois, nosso filho mudou-se para faculdade. Ele saiu chorando. Sua mãe o insultou antes de partir, dizendo que ele nunca faria nada na vida sem sua mãe e chamando de traidor por tê-la deixado. Para meu filho, que sempre foi um ótimo menino, foi muito difícil ouvir ser chamado assim. Sua próxima vítima foi nossa filha mais nova. Ela começou a mexer e a ficar muito rígida. Ela não lhe deu permissão para ver os amigos, nem ter namorado. Ela tinha 16 anos, estava começando a sair com meninos. Ela verificava obsessivamente o telefone e o iPad. Jurei a todos os nossos amigos em comum que tinha uma amante que assim que nos divorciássemos eu me casaria com ela, e se perguntassem quem ela era, eu dava o nome da minha ex-noiva, que, como já disse, é uma mulher casada, com filhos, com um cargo acadêmico importante num país muito distante. Muitos amigos em comum acreditaram e começaram a me tratar com frieza. Foram meses terríveis de solidão, saudade dos filhos e sempre tendo que defender a menina da mãe, que mexia com ela de todas as formas possíveis. Iniciamos o processo de divórcio e pedi a custódia da minha filha. A garota concordou. Amélia ficou furiosa com isso e bloqueou o divórcio até chegarmos a um acordo sobre a guarda conjunta. Embora eu tenha conseguido fazer da minha casa a principal, tudo aconteceu tão rápido que foi como um pesadelo. Um dia, recebi uma ligação do celular da Amélia. Era uma amiga dela chamada Chaundra. Amélia desmaiou enquanto corriam pelo parque e tiveram que chamar os paramédicos. Quando cheguei, ela havia sumido. Ela faleceu de repente. Os médicos disseram que foi devido a um acidente vascular cerebral. A autópsia não encontrou nada conclusivo. Perguntei aos médicos se talvez ela tivesse um problema sério há anos sem que soubéssemos. E isso explicaria seus problemas de comportamento, sua agressividade, suas oscilações emocionais. O médico fez mais alguns exames e análises e também não conseguiu concluir nada. Às vezes as pessoas simplesmente agem mal e não é por causa dos seus órgãos. Ele me disse. Eu me senti péssimo, não só perdi a mulher mais importante da minha vida e a mãe dos meus filhos, mas também senti uma culpa avassaladora. Talvez se eu a tivesse forçado a cuidar de si mesmo e a se tratar e a esgotar todos os recursos médicos, poderíamos ter tido outra vida, e ela ainda poderia estar viva. Na verdade, o médico me disse para não pensar desse jeito, pois muitos problemas escapam a qualquer análise. A verdade é que os exames que foram feitos em Amélia na época não encontraram sinais de nada de anormal. Na autópsia também não encontraram tumores, malformações, parasitas ou algo estranho, apenas o derrame, um problema venoso. Os primeiros meses foram tremendos, todos nós caímos em depressão. Pedi ao meu filho, uma vez que nos visitou,
que se encarregasse de fechar as contas sociais de Amélia e recuperar as fotos de família do seu telefone e computador. Esqueci o que tinha visto naquela telefone quando ela e eu ainda estávamos juntos. Meu filho começou a verificar, mas parou quase imediatamente e disse: pai, você tem que cuidar disso. Comecei a fazer essa revisão, e meu mundo desabou ainda mais em poucos minutos. Descobri que Amélia tinha um amante, que ela o tinha durante todos estes anos, o cara que a engravidou pela primeira vez, digamos que o nome dele fosse Emand. Encontrei anos de mensagens, e-mails, fotografias, áudios, foi terrível, passei dias como um louco, lendo, ouvindo e assistindo todo aquele material de pesadelo. Lembra que Amélia me passou HPV? Ah, bem, sua origem estava nesse cara. Você se lembra daquela noite em que ela não voltou para casa? Bem, adivinhe com quem ela estava em um motel decadente. Você se lembra que ela ficou chateada quando eu disse a ela que iríamos morar um ano na Europa e que lá ela se comportou como um demônio conosco, seu marido e filhos? Bem, era porque por um ano ela teria que ficar longe de Emand, com Emand. Como vi nas mensagens e e-mails, Amélia era bonita, travessa, picante, doce, engraçada, gentil, compreensiva, independentemente do momento, embora às vezes se separassem. Emand era casado, tinha filhos e se divorciou. Eles sempre voltavam para conversar, se ver e fazer tudo o que faziam juntos. Percebi que meus piores momentos com Amélia foram os melhores com Emand, e o melhor, aqueles em que Emand desapareceu de cena por um longo tempo. Com o passar dos anos eles aproveitaram a tecnologia e passaram do e-mail, ICQ e Messenger para Skype, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, e eles tiveram um romance que durou tanto quanto o meu casamento, mas com muito mais intimidade e diversão. Enquanto eu estava trabalhando para minha família e fazendo minha parte na criação de nossos filhos maravilhosos, ela cumpria seus deveres familiares, sim, mas deixou seu casamento desmoronar e secretamente ficou com outra pessoa. Fiquei arrasado ao saber que Emand e Amélia estavam zombando de mim, que me chamavam de senhor, importante, e que Amélia disse que eu era um amante adolescente desesperado, enquanto Emand era perfeito. Também percebi que ela deixou de falar bem dos nossos filhos, enquanto eram crianças e dóceis, e passou a reclamar continuamente deles à medida que cresciam e se tornavam mais independentes. Mas o pior golpe ainda estava por vir, quando, alguns meses depois, pensei que já tinha superado. Conversei com meu filho para saber o que ele tinha visto. Felizmente ele só tinha visto a parte dos filmes. Surgiu outro problema. Durante anos, economizamos alguns fundos da faculdade para nossos filhos. Eram cobrados na conta comum, onde sempre havia recursos mais que suficientes. Com esse dinheiro nosso filho conseguiu se mudar. Pois bem, quando chegou a hora de recolher as poupanças da faculdade da minha filha, descobri que Amélia tinha recolhido antecipadamente e já não havia um cêntimo. Foi devastador. O problema não é dinheiro, porque felizmente tenho um bom emprego e posso pagar o que for necessário. O problema é a traição da filha, da confiança da família, e o pior é que esse dinheiro, como descobri nas mensagens com o Emand, foi que ela deu aquele dinheiro para o cara, sem ter nenhum tipo de documento assinado, como presente de apoio. Emand estava passando por um momento difícil financeiramente, porque ele era um divorciado imprestável, com um emprego ruim e que tinha dificuldade em pagar sua própria pensão alimentícia. Então Amélia deu o dinheiro da faculdade da nossa filha. Eu fiquei louco, liguei para a seguradora para reclamar e eles me disseram que haviam me notificado por correio e e-mail sobre o problema. Nunca vi esses e-mails. É claro, no fundo dos meus problemas com Amélia, fui estúpido o suficiente para pensar que eram contas comuns, como as que chegavam todos os meses, e não as verifiquei. Tanto Amélia quanto eu éramos representantes legais e podíamos sacar o dinheiro nós mesmos, sem assinatura ou autorização um do outro, o tipo de contrato que se assina quando se confia no parceiro. Portanto, não só descobri que toda a minha vida foi uma mentira, como também perdemos o dinheiro da faculdade da minha filha. Para aumentar ainda mais a frustração, quando eu estava lendo minhas mensagens antigas, encontrei uma de Beth, ex-amiga de Amélia, me contando que Amélia havia confessado seu caso com Emand. Beth, que é uma pessoa de consciência e dignidade, ficou horrorizada, pediu para terminar a amizade e me mandou uma mensagem contando tudo. Que eu não vi até que fosse tarde demais. Não sei o quanto eu poderia ter melhorado o cenário se tivesse conseguido fazer alguma coisa naquela época. Quando ela me mandou aquele e-mail que eu também não abri, talvez eu tivesse economizado essas economias, talvez Amélia pudesse ter sido tratada, não sei. Estou arrasado, confuso, quebrado e não sei mais o que fazer. Mandei uma mensagem para a Beth e contei a ela sobre minhas descobertas e pedi que ela me contasse tudo o que sabia, em detalhes, para ver se conseguia encontrar vestígios do dinheiro ou uma maneira de recuperá-lo. Pensei em confrontar Emand, mas por um lado acho que ficaria violento com ele se o visse, e, por outro lado, não existe nenhum documento em que ele se comprometa a devolver esse dinheiro. Você pode dizer que foi um presente, e seria difícil provar que não foi. Os áudios e mensagens que falam sobre isso são ambíguos e duvido que um tribunal consiga fazer o cara devolver o dinheiro, e não creio que sua consciência o leve a fazer isso. Que consciência?
Se ele foi amante de uma mulher casada por mais de 20 anos, mesmo quando ele próprio tinha família? Minha dor final foi a suspeita de que meus filhos não eram realmente meus, embora tivessem uma boa semelhança física com minha família. Tanto eu quanto Amélia temos a pele clara e nossos filhos são assim, enquanto Ement tem a pele mais latina, pelo menos como nos veem, latinos nos Estados Unidos, embora com traços europeus. Convenci os meus filhos a fazerem alguns testes num site de ADN, sei que não são 100% exatos, mas pode ser uma aproximação, para saberem mais sobre os nossos antepassados europeus e indígenas, porque não queria contar nada sobre as minhas suspeitas e acumulam sofrimento nas costas deles. Os testes mostraram uma correspondência muito alta comigo. Eu respirei. Eu disse a eles que os resultados não haviam sido claros e então fizemos um teste de paternidade completo, que confirmou que eles são 100% meus. Essa é uma das poucas felicidades que tive ultimamente. Enfim, esta é a minha história. É difícil e triste e espero que nenhum de vocês que esteja lendo tenha passado por algo assim ou jamais passe por algo assim em suas vidas. Eu gostaria de confrontar Ement ou encontrar uma maneira de recuperar o dinheiro, mas não sei como. Talvez quando eu falar com Beth eu descubra mais detalhes e algo me ocorra. Por enquanto este é o fim. Sou infinitamente grato a todos aqueles que chegaram a este ponto da minha história. Também apreciarei muito seus comentários e conselhos. Nossa, é uma história muito feia de se viver. A questão dos seus filhos serem seus eu acho que é algo muito importante e que dentro de tudo deveria te dar paz. Nunca conhecemos as pessoas. Infelizmente no seu caso você viveu uma mentira durante anos, mas havia muitos indícios de que ela era infiel a você. Acho que os sentimentos que você tinha por ela o cegaram. Um detalhe que talvez lhe tivesse sido útil é a questão do tipo de pornografia que diz que ela consumiu, embora não diga o que foi. Parece-me que é uma mensagem muito clara do que ela sentiu e do que ela encontrou em seu amante. Que mulher FDP, você não consegue entender nada do que ela fez. Acho que a gravidez foi algo que a chateou porque ela ficou com você, mas você é uma boa pessoa em todos os aspectos, um bom pai e marido. Enquanto ela só está ressentida por não ter esquecido um de seus ex e por ter te traído e pior, ela não criou os filhos. Com certeza a desculpa dela seria que eles não gostam dela por ser parte de você, mas isso não justifica nada. Ela era simplesmente uma pessoa má. Na minha opinião, se você tivesse se divorciado há muito tempo tudo teria ficado melhor, mas entendo que você queria salvar o casamento e para seus filhos, claro. Li tudo e fui tomada pela raiva, pela tristeza e pela vontade de te abraçar, então eu te abraço à distância. No final você fica com seus filhos e segue em frente tentando continuar dando a eles a melhor vida que podem ter algum dia. Tudo permanecerá uma lembrança amarga. Concordo com a maioria, deixe esse dinheiro ir agora, não acredito em karma. Mas posso te dizer que se esse Ement for realmente um imprestável, a vida vai dar a ele nada e ele terminará onde isto tem que terminar. Vai em frente e escrever um livro não é uma má ideia. Você tem uma boa escrita e uma ótima história, embora triste e dolorosa. Talvez isso sirva como catarse. Espero que em breve você encontre uma maneira de seguir em frente e acima de tudo estar bem consigo mesmo. Uma das histórias mais tristes que já vi. Não consigo nem imaginar a sua dor. Perder mais de 20 anos da sua vida por uma mulher que não valia o pão que comia, que nunca te amou. Com certeza, se ela não tivesse engravidado, não teria se casado com você e ainda te passou uma doença. Pelo menos os filhos são seus. Siga a sua vida, cara. E agora preste mais atenção nas bandeiras vermelhas. Mas e você? O que faria no lugar dele? O OP ainda não postou nenhuma atualização, faz apenas um mês que ele compartilhou esse relato.